Bora falar sobre as principais notícias do futebol hoje? Antes da gente começar esse vídeo, eu só peço que você aí do outro lado deixe o like para ajudar bastante. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Muito prazer, eu sou o Artilheiro. Bora começar já com polêmica. O goleiro do Barcelona, Ter Stegen, negou a traição da sua esposa após divórcio. Mentirosos. Bora ver aí. Vocês sabem, né, que nos últimos dias eles haviam anunciado essa separação e o Ter Stegen ficou bravo que o pessoal tinha falado que ela meteu o chifre nele. Ter Stegen saiu em defesa de sua ex-esposa Daniela após ela ser acusada de traí-lo por um veículo de imprensa catalão. O que aconteceu? O goleiro do Barcelona e Daniela anunciaram a separação através de um comunicado nas redes sociais na semana passada. Após uma reflexão, eu e a Dani decidimos seguir caminhos diferentes. Esta decisão não foi fácil, como podem imaginar, mas ambos acreditamos que é o melhor passo para nós, diz aí um trecho da nota. A Catalunya Rádio informou que Ter Stegen decidiu se separar após descobrir uma suposta traição da esposa com seu personal trainer. Rapaz, aqui no Brasil a gente já teve o belo, hein? Ainda segundo o veículo, eles já estavam separados há cerca de 2 meses por conta da infidelidade. Ter Stegen foi às redes para desmentir o boato e detonou o grupo de comunicação da Catalunha. São mentirosos que distribuíram notícias falsas, ofendendo publicamente minha esposa Daniela e prejudicando gravemente sua reputação. Não houve infidelidade por parte de Daniela. Não há terceiros envolvidos, escreveu nos stories do Instagram. É completamente inaceitável que os meios de comunicação públicos liderados pelo governo divulguem isso, acusando falsamente Daniela e atacando-a pessoalmente. O dano é irreparável. Ter Stegen se recupera de uma lesão no joelho. Cara, complicado, situação bem complicada, já tivemos casos assim no Brasil, mas eu também não acredito que o Ter Stegen defenderia a mulher se ela tivesse realmente o traído. Então, eu fico com a versão do Ter Stegen, a não ser que ele esteja querendo esconder que foi corno. Chefe de futebol do United reclama de jogadores herdados de outra gestão. Alguns não são bons, e tem brasileiro no meio, hein? Citou Antony, Casemiro, Onaná, Haaland e Sancho como exemplos vindos antes de sua chegada. Alguns são pagos em excesso. Chefe do futebol do Manchester United e um dos acionistas do clube desde o ano passado, o empresário Jim Ratcliffe, acho que é assim que se fala, hein? Não sou muito bom com inglês, voltou a pedir paciência para a torcida e fez uma avaliação do mau momento da equipe na temporada 2024/25 em longa entrevista à BBC. O bilionário, homem mais rico do Reino Unido, reclamou de jogadores herdados da gestão anterior à sua chegada e citou alguns atletas que o clube ainda está pagando, fazendo críticas à antiga gestão. Se você olhar para jogadores que estamos comprando, mas que nós não compramos, estamos comprando Antony, Casemiro, Onaná, Haaland, Sancho, são coisas do passado, que gostamos ou não, herdamos e temos que lidar com elas. Por Sancho, que agora joga no Chelsea, nós pagamos metade do salário. Estamos pagando 17 milhões de libras para comprá-lo. Leva tempo para se afastar do passado para um novo lugar no futuro. Rapaz, que isso, colocou a maioria desses jogadores aqui pra merda, hein? Alguns não são bons o suficiente e outros provavelmente são pagos em excesso. Mas para nós moldarmos o elenco pelo qual seremos totalmente responsáveis levará tempo. Temos este período de transformação no qual saímos do passado para o futuro. Há grandes jogadores no elenco, como sabemos. O capitão é um jogador fabuloso. Definitivamente precisamos de Bruno. Ele é um jogador fantástico, completou. O United vive uma situação muito complicada, virou um verdadeiro cemitério de jogadores, né? Vários jogadores bons vão pra lá e não conseguem desempenhar. O próprio Cristiano Ronaldo foi pra lá, teve um desempenho razoável, mas longe do Cristiano Ronaldo, né, que já foi um dia. Óbvio que já estava em decrescente, mas decepcionou bastante no United e o Ten Hag não gostava dele. Esse Ratcliffe aqui, inclusive, ele implementou lá
uns cortes malucos, né? Acho que agora os funcionários só podem comer pão e sopa. Então, cortou as regalias, coisa que eu acho um absurdo, né? Porque um clube que fatura tanto assim, não precisa cortar dos funcionários. Mas essa reclamação dele aqui contra os jogadores é válida. E sobrou aí para Antony, Casemiro, Onaná, Højlund e Sancho. Foram citados aí. E o Casemiro tá aí ainda, né? O Onaná também. E o Højlund também, né? Só o Sancho e o Antony que não. Complicado. Vestiário do Santos teve emoção de Neymar antes da decisão contra o Corinthians. Neymar não entrou em campo na derrota que selou a eliminação do Santos para o Corinthians no Campeonato Paulista, mas sua presença na Neoquímica Arena neste domingo segue sendo o assunto nos bastidores. Segundo a apuração da ESPN, o astro, que ficou no banco devido a um problema na coxa, fez um discurso no vestiário e se emocionou antes da subida ao gramado. Visivelmente abatido, o jogador desabafou ao receber a palavra na roda com os jogadores. Lamentou a falta de recuperação em tempo hábil para entrar em campo, mas manifestou a confiança nos companheiros de time. Capitão da equipe, Gil revelou que o elenco soube que o camisa 10 não estava em plenas condições ainda pela manhã, quando se juntaram para almoçar, quando a ausência foi confirmada. Difícil falar. A gente sabe da qualidade do Neymar. Ele representa muita coisa. Ficamos bastante chateados, mas tentamos fazer o que o professor treinou e pediu. Apesar de lamentar a ausência, o defensor reforçou a importância de ter o jogador da seleção à beira do gramado. Estamos falando de um cara que brigou muitos anos com Messi e Cristiano Ronaldo como o melhor do mundo. Só a presença dele em campo incomoda vários adversários. Foi uma pena ele não ter podido estar em campo com a gente, mas mesmo fora ajudou bastante. Quem também endossou a fala do capitão foi Gabriel Brazão. Após a derrota no Clássico, o goleiro exaltou o craque do Peixe, mas também destacou o repertório do elenco santista. Neymar faz falta para qualquer clube, é um dos melhores jogadores do mundo. Infelizmente, não pode estar com a gente, mas o grupo é muito qualificado e estamos juntos nessa. O técnico Pedro Caixinha também falou sobre o assunto. Apesar da ausência de Neymar, o treinador tratou de amenizar qualquer preocupação em relação ao condicionamento físico do jogador. O Neymar apresentou um desconforto que nós todos achamos que não era importante ter contribuição no jogo. É apenas um desconforto. Foi um pedido meu e ele aceitou estar com o grupo mesmo sabendo que não poderia jogar, porque é um jogador diferenciado, iluminado, que tem uma energia fantástica e que sofreu muito por não poder participar do jogo. E a convocação aqui, ó, tá mantida segundo a ESPN, né? E o Santos volta a jogar no dia 30. Cara, esse assunto Neymar repercutiu muito. É um assunto complicado, mas eu vi muita gente chamando o Neymar de pipoqueiro. E eu discordo, porque a gente sabe que o Neymar gosta desse tipo de jogo. E se realmente ele não entrou em campo, é porque ele não tinha condições. Tem o pessoal falando da questão, tá poupando pra seleção, mas pela matéria que eu li até hoje do GE, não tem a ver com somente seleção, não. Se ele entrasse ontem em campo, ele tinha grandes chances de piorar essa questão desse desconforto e isso se tornar uma lesão. Até o Pedro Martins, que é o CEO do Santos, falou sobre isso. Ele falou que o Neymar poderia piorar, né? Poderia virar uma lesão, porque ainda não é considerado lesão, é apenas um desgaste. Mas viraria uma lesão e ele poderia ficar aí 1 mês e meio, 2 meses fora, o que prejudicaria não só a seleção, prejudicaria muito o Santos. Então, por isso que ele acabou não entrando. Essa parte do pipoqueiro, eu discordo bastante das pessoas que estão falando, até porque o Neymar gosta, sim, de jogos grandes. A questão do Carnaval, eu acho que ele estava na folga dele, se ele não ficou em pé a todo momento, é um direito dele, mas para a imagem dele é ruim. Ele poderia, talvez, ter pensado melhor em sua imagem e, por isso, não ter ido no Carnaval lá no Rio. Mas tá meio que no direito dele. Né? E polêmica, hein? Goleiro renuncia à seleção da Bélgica após volta de Courtois. Estenderam tapete vermelho para ele. Castells não concordou com a atitude da Federação Belga em aceitar retorno de goleiro do Real Madrid. Desta vez, o goleiro Castells renunciou à convocação por causa do retorno de Courtois do Real Madrid à equipe. O jogador, antigo titular, criticou a Federação de Futebol do país. É estranho que a federação tenha mudado de direção e estendido o tapete vermelho para ele, para recebê-lo de braços abertos. Eu acho que é estranho que Courtois possa decidir por conta própria
se ele pode voltar, disse Castells no podcast Mind Mind. Pô, mas Castells, vamos com calma, Castells. Tá jogando nas Arábias, Castells. Vamos com calma. Courtois deixou a seleção da Bélgica por discordâncias com o técnico Domenico Tedesco. Segundo o site The Athletic, ele não gostou da decisão do treinador de preteri-lo como capitão para escolher Lukaku na função. Ele não atua pelo país desde junho de 2023. Entretanto, Pô, também baita ego do Courtois, hein? Só porque perdeu a abraçadeira de capitão. Ei, Courtois, também um eguinho. Entretanto, Tedesco foi demitido em janeiro. Seu sucessor, Rudi Garcia, confirmou em fevereiro que Courtois retornaria à seleção. A expectativa é de que o goleiro do Real Madrid esteja na próxima lista para a data de FIFA de março. Não é nada contra Thibaut, mas tem a ver com a federação. Isso não combina com os valores que eu acho que um time ou uma organização esportiva devem ter, completou o goleiro Castells. Em comunicado, a Federação Belga de Futebol confirmou a saída de Castells da seleção. O Castells poderia ter ficado quietinho, vai pro banco, né? Eu também acho injusto, né? O Courtois, pro ego, ficou de fora da seleção, mas, cara, é o Courtois. O cara, pô, é o maior goleiro da história da Bélgica, cara. Quer meter uma perna, Castells? Eu sei, fiquei chateado, quando precisou ele não tava lá, mas, meu amigo... É o Courtois, cara. Courtois. Pô, vocês têm que agradecer muito o Courtois em 2018, que salvou a Bélgica contra o Brasil. Então, é difícil, né? Tem essa questão de grupo. Mas, pô, Castells, tu tá jogando na Arábia, pô. Pelo amor de Deus, não tem nada que reclamar. Agradece de estar na seleção e fica feliz na reserva do Courtois, mas não quis reclamar, quis sair fora. Suspensão de Pogba termina amanhã. Francês foi especulado no Corinthians. Matéria aí do UOL. A suspensão de Paul Pogba por doping está chegando ao fim. A partir de amanhã, o astro francês poderá voltar a atuar depois de 1 ano e meio de punição. Mas a dúvida persiste: por qual clube ele jogará? O que aconteceu? O Corinthians teria sondado a possibilidade de contar com Pogba no final do ano passado. O colunista Samir Carvalho, do UOL, apurou que aconteceram conversas ao longo de dezembro e que o Timão procurou empresas parceiras para ajudar a pagar os vencimentos do astro francês. A ideia era fazer um modelo de negócio parecido com o que trouxe Memphis Depay. O holandês tem mais da metade dos salários pagos pela Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube paulista. Memphis chegou a registrar chamada de vídeo com Pogba ao lado de Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians. Antes, o astro francês agitou os torcedores, publicando fotos treinando com uma camisa do Brasil e afirmando em participação no programa De Noite que aceitaria jogar de graça no Timão para atuar ao lado de Depay. Em janeiro, Pogba afirmou que estava finalizando acordo com um novo clube, sem revelar qual era. Ele admitiu ter recebido várias propostas. O Corinthians ainda apareceu como um possível destino de Pogba em reportagem publicada nesta segunda-feira pela RMC Sport, emissora da França. Além do Timão, são citados Manchester United, caramba, acho difícil, hein? Depois dessa matéria que a gente leu anteriormente, só se fosse pro Pogba ganhar um salário bem baixo. E Inter Miami, aí é pra aposentar de vez. Além de um time da Rússia, também para aposentar de vez, né, Pogba? É complicado, né? O Pogba ficou aí 1 ano e meio parado, antes disso já não vinha jogando bem, mas é uma aposta legal, é um jogador que se viesse pro Brasil seria muito interessante, poderia rechear o meio-campo do Corinthians. A ver os próximos capítulos. É um baita jogador, é um cara extra classe, que obviamente vai estar sem ritmo numa temporada do Brasil que já começou, que já estamos indo do começo pro meio da temporada, né? Que já estamos chegando nas finais dos estaduais. Então, fica a dúvida se ele aguentaria esse ritmo. É um futebol diferente do que ele jogou até hoje, né? Alguns gringos sentem essa diferença do futebol brasileiro. Mas é uma aposta válida, ainda mais se o Corinthians conseguisse, que nem foi com o Memphis, com uma empresa pagando parte dos salários, não gastasse tanto, seria um baita jogador aí pro futebol brasileiro e mais uma atração, seria bem legal. A ver os próximos capítulos. Falando em possíveis contratações, Fortaleza mira Daverson do Atlético Mineiro e prepara a proposta oficial.
Reserva no Galo, o atacante tem 11 jogos disputados na temporada 2025, matéria aí da Laura Rezende, do Globo Esporte. O Fortaleza quer Daverson. O atacante do Atlético Mineiro é o alvo do time cearense para a janela extra de transferências entre 10 de março e 11 de abril, envolvendo atletas que participaram dos estaduais. O Leão do Pici prepara a proposta oficial. O GE apurou que o Fortaleza vai oferecer um contrato de 3 anos para o atacante. O vínculo dele com o Atlético termina no fim da atual temporada. O staff do atleta foi procurado, mas não respondeu aos contratos. O Galo não comenta negociações. Com folha salarial alta, após as contratações para 2025, uma possível saída ajudaria a aliviar. Daverson, de 33 anos, está no Atlético desde agosto do ano passado e é reserva da equipe comandada por Cuca. Tem 34 jogos e 8 gols com a camisa alvinegra. Em 2025, esteve em campo 11 vezes com 2 gols anotados. Sporting coloca preço para a venda de artilheiro sueco por 438,8 milhões de reais. Gyökeres teria chegado a acordo com o clube português para vendê-lo na próxima janela de transferências por um valor entre 65 e 75 milhões de euros. Ele é o maior goleador da Europa hoje. O atacante Victor Gyökeres e seus representantes chegaram a um acordo com o Sporting sobre o preço para o clube português vendê-lo na próxima janela de transferências. O goleador sueco de 26 anos sairia por menos de 100 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão. Segundo o jornal português A Bola, e também de acordo com o jornalista Fabrício Romano, que sabe muito, especializado no mercado de transferências, o Sporting toparia negociá-lo por um montante entre 65 e 75 milhões de euros. Entre 407 a 470 milhões de reais na cotação atual. É dinheiro demais, rapaz. Esse valor é próximo ao mencionado pelo jornal Sport da Espanha em novembro do ano passado. O Barcelona é um dos clubes interessados em Gyökeres, assim como Manchester City e o rival Manchester United. A novidade é que os representantes do atacante sueco e do Sporting teriam chegado a um acordo sobre esse preço para a venda na próxima janela de transferências de verão no meio deste ano. Gyökeres é o principal goleador do futebol da Europa nesta temporada. Ele marcou 39 gols em 40 jogos pelo Sporting, em todas as competições, mais do que qualquer outro atleta entre os times das 15 principais ligas do continente. Bom, os valores são bem elevados, o Gyökeres lembra bastante o Haaland. Nesses últimos meses, ele perdeu um pouco do hype, né? No final do ano passado ele estava um pouco mais hypado, nesse começo de ano ele perdeu um pouco o hype. Mas vamos ver, né, se algum time da Europa vai pagar esse valor. É salgado, hein, meu amigo? 430 milhões, é entre 400 e 400 e, né, que falou de 470 milhões de reais, né? Seria 65 e 75 milhões de euros, um valor salgado, hein? Falando em centroavante, Lewandowski está a um gol de superar recorde de CR7 na Champions League, matéria aí do UOL. O que aconteceu? O atacante polonês caminha para ser o recordista de mais pênaltis convertidos na história da Champions League. Ele e Cristiano Ronaldo dividem a liderança com 19 cobranças na rede cada. Leva empatou com CR7 em janeiro deste ano. Ele marcou 2 gols de pênalti na histórica virada do Barcelona sobre o Benfica por 5-4, ainda pela primeira fase da competição continental, e foi realmente um jogaço daqui. 2 brasileiros estão no top 10 de mais pênaltis convertidos na Champions. Jorginho, do Arsenal, naturalizado italiano, tem 10 gols e divide com Luís Figo a 7ª colocação. Rivaldo soma 8 gols e aparece empatado com Haaland e Thomas Müller em 9º. Leva já pode quebrar o recorde nesta terça-feira. O Barça
recebe o Benfica às 14h45 pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões e joga pelo empate para avançar, uma vez que venceu a equipe portuguesa por 1-0 no duelo de ida em pleno Estádio da Luz. E aqui temos a lista, né? O Messi está com 18 e depois, ó que distância. E aí vem o Van Nistelrooy, o Kane, que ainda está em atividade com 11, Agüero, que já parou com 11, e aqui o Haaland com 8, que deve logo subir bastante essa lista. Então é isso, né? Amanhã, no caso estou gravando o vídeo na segunda, o Lewandowski pode chegar aí, pode chegar não, né? Pode passar o Cristiano Ronaldo em mais gols de pênaltis convertidos na Champions League. O Cristiano Ronaldo que detém vários recordes da Champions League, realmente era a competição do homem, não tem jeito. O Cristiano Ronaldo na Champions League era embaçado. Jogador sofre crise de ansiedade após receber insultos racistas na Espanha. A Lionel Mané, do time B do Deportivo La Coruña, foi levado ao hospital em Abegondo. Senegalês atuou nas categorias de base do CFC Tietê, de São Paulo. Matéria aqui do Globo Esporte. O futebol espanhol viveu mais um caso de racismo neste final de semana. É algo realmente corriqueiro lá. Aqui, por exemplo, nos países sul-americanos a gente tem bastante, no próprio Brasil, mas na Espanha, cara, é algo que realmente tá enraizado nos caras. Na Argentina, bastante também, né? A gente teve o caso recente com o Luigi, que foi um absurdo, e agora também tendo esse caso aí. Durante uma partida entre as equipes B de Deportivo La Coruña e Racing Santander, o senegalês Alione Mané, do Deportivo Fábio, foi vítima de insultos racistas. Ele sofreu uma crise de ansiedade em campo e foi levado ao hospital. Para o pessoal ver como é que é sério, né, cara? É realmente muito complicado e o clube tem que ser punido, ou então a pessoa que cometeu isso foi o jogador, no caso, né? O caso aconteceu neste domingo na cidade esportiva de Abegondo, onde o time B do La Coruña, o Deportivo Fábio, manda seus jogos. Nos últimos minutos, os jogadores começaram a brigar em campo e Alione Mané foi ofendido com insultos racistas. Durante a briga no final da partida, o delegado de campo me contou que um jogador do Raio Cantábria se dirigiu a um jogador do Deportivo Fábio usando expressões racistas. No momento em que esses fatos ocorreram, tanto eu quanto meus assistentes estávamos no campo de jogo, gerenciando o confronto mencionado e não ouvimos nenhum insulto ou qualquer expressão de cunho racista, disse o árbitro do jogo, Hugo Alonso, em relatório. Imediatamente após os insultos, o jogador recebeu atendimento por apresentar um quadro de ansiedade aguda. O jogador que fez isso, né, ele tem que ser punido, e uma punição séria, né? Porque só ficar com isso daí de petzinho aqui, de não ao racismo e isso, aquilo, não vai adiantar. As pessoas que fazem isso precisam ser punidas. Precisam ser punidas, banidas do estádio. Por até tempo indeterminado, porque um cara que faz uma coisa dessa, que parte pro racismo, ele não merece estar no jogo de futebol. Então, eu sou até contra punir o clube, se o clube não for condizente a essa ação, mas o clube também tem que ajudar. O clube tem que entregar quem foi o cara, tem que ajudar nas investigações, né? E o clube tem que fazer nota e falar que é contra isso, né? E falar que o torcedor que fizer isso, o jogador que fizer isso, será punido. São essas daí as notícias de hoje do futebol. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Não se esquece de deixar o like, deixa também sua opinião sobre essas notícias de hoje e até o próximo vídeo. Valeu!